Eu morri num domingo à noite, exatamente às 8h15. Eu estava no lugar que a maioria das pessoas acha que é o mais seguro do mundo. Eu estava em cima do palco de uma igreja gigante na cidade de Punta Arenas, lá no finalzinho do Chile, onde o frio corta a pele. Tinha 5.000 pessoas na minha frente, 5.000 pessoas de olhos fechados, com as mãos levantadas para o céu, chorando e adorando a Deus enquanto eu cantava. Mas eu não estava adorando ninguém além de mim mesma. Hoje em dia, quando a gente abre a internet para procurar vídeos de fé, é muito comum ver pessoas buscando testemunhos cristãos sobre milagres ou curas. A gente procura histórias de pessoas que saíram das drogas, que sobreviveram a acidentes terríveis, ou tenta encontrar relatos sobre experiências de quase morte para entender o que acontece quando o coração para de bater. A grande verdade que faz a minha história ser um dos testemunhos evangélicos mais assustadores que você vai escutar é que a mentira também mora dentro da igreja. O mal também sabe vestir roupas caras e sabe cantar muito bem. Se você costuma procurar testemunhos impactantes para fortalecer a sua fé, ou se você gosta de ouvir testemunhos poderosos sobre o céu, eu peço que você pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção. Eu trago um dos testemunhos do inferno mais reais que existem, porque a minha descida para a condenação eterna começou no momento em que eu cantava o louvor mais bonito da noite. Do lado de fora da igreja, a neve caía sem parar e o vento gelado batia forte contra as portas de vidro. Aquela cidade é muito fria, fica perto do gelo do Polo Sul, e o clima lá fora combinava muito com a frieza do meu coração. Mas lá dentro, o templo era quente, confortável e cheio de luzes coloridas. Eu era a cantora principal daquele evento. O meu rosto estava nas telas gigantes. A minha voz era perfeita e saía bem alta nas caixas de som, sem nenhum defeito. Eu segurava um microfone dourado e cantava letras sobre a cruz de Cristo, sobre o sangue que lava os pecados e sobre a bondade de Deus. Só que por dentro, eu era um túmulo fechado e cheio de podridão. Anos antes de eu conseguir pisar num palco daquele tamanho, eu tomei uma decisão terrível. Não foi um pacto feito em um cemitério ou em uma encruzilhada de rua. O diabo não precisa disso para enganar a gente. O meu acordo foi feito no silêncio de um quarto de hotel chique. Naquela época, eu estava muito brava com a vida porque os meus CDs não vendiam. Eu cantava para 30 ou 40 pessoas e ganhava um dinheiro muito pouco, que mal dava para pagar a comida. Eu queria ser famosa. Eu queria que as pessoas fizessem fila para me ouvir e que os pastores me pagassem fortunas para eu ir cantar nas festas deles. Naquela noite no hotel, eu sentei na beirada da cama e desejei a fama com toda a força do meu peito. Eu entreguei o meu respeito por Deus em troca de aplausos. Uma sombra muito escura, uma presença ruim e pesada entrou naquele quarto. O mal não me pediu para xingar o nome de Jesus. O mal me propôs algo muito mais esperto. Ele me prometeu muito dinheiro, convites para a televisão e uma voz linda que ia fazer qualquer pessoa chorar de emoção. Em troca, eu só precisava fazer uma coisa. Eu deveria continuar cantando as músicas de Deus, mas o meu coração deveria desejar que os aplausos fossem todos para mim. Eu iria roubar a glória de Deus escondida. Eu seria uma mercenária da fé. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. A partir daquele dia, tudo na minha vida deu certo para o meu bolso. Eu aprendi a fechar os olhos no palco, fingindo que estava orando, só para as pessoas acharem que eu era muito santa. Eu sabia a hora exata de deixar uma lágrima escorrer no meu rosto para o fotógrafo tirar a foto. Naquela noite de domingo no Chile, eu estava sentindo que eu era a dona do mundo. Eu olhava para as pessoas nas primeiras cadeiras e via mães de família de joelhos, chorando, acreditando que o Espírito Santo estava ali por causa da minha música. E eu achava aquilo ótimo, porque cada lágrima daquelas aumentava a venda dos meus discos na saída do culto. Eu enganava todo mundo. Eu levava as pessoas para os pés de Jesus, mas eu mesma não queria chegar perto dele. A banda começou a tocar a música mais famosa que eu tinha. O som foi ficando mais forte. O cheiro do meu perfume caro subia junto com o calor das luzes do palco. O rapaz que tocava baixo olhou para mim e fez um sinal com a cabeça. Era o momento de eu dar a nota mais alta e difícil da música, aquela parte que fazia a igreja inteira chorar alto. Eu enchi o meu peito de ar com muito orgulho. Levantei a cabeça e me preparei para soltar a voz com toda a minha força técnica. Quando eu abri a boca,
O som saiu lindo por um único segundo, mas logo depois, uma coisa destruidora aconteceu dentro da minha cabeça. Não foi uma dor que chegou devagar. Foi como se um cabo de aço pegando fogo arrebentasse com força total dentro da minha nuca e batesse no meu cérebro. Um vaso de sangue enorme estourou na minha cabeça. A pancada por dentro foi tão violenta que a minha visão ficou toda vermelha na mesma hora. O som alto dos instrumentos sumiu dos meus ouvidos e deu lugar a um zumbido fino e agoniante. Eu tentei continuar segurando a nota da música. Tentei segurar o microfone dourado com força, mas as minhas mãos já não obedeciam mais. O lado esquerdo do meu rosto ficou mole e caiu. Aquela voz maravilhosa que eu estava soltando virou um barulho muito feio, um som de engasgo, como se eu estivesse afogando no próprio sangue. O microfone escorregou dos meus dedos sem força e bateu no chão com um barulho surdo. Foi tudo muito rápido, mas parecia que o tempo estava andando em câmera lenta. Eu vi os olhos do pastor arregalados na primeira fila, morrendo de susto. O rapaz da guitarra parou de tocar com a mão no ar. O silêncio que tomou conta daquela igreja foi a coisa mais pesada que eu já senti. O peso do meu corpo venceu as minhas pernas e eu comecei a cair para frente, com o rosto na direção do chão brilhante do palco. Só que o meu corpo nunca bateu no chão. Antes que o meu rosto encostasse na madeira do palco, antes que qualquer pessoa pudesse correr para me ajudar, uma força muito forte e cheia de maldade me agarrou. Foi como se alguém tirasse uma luva da mão. Com um puxão só, eu fui arrancada de dentro do meu corpo de carne. A dor física na minha cabeça sumiu na mesma hora, mas no lugar da dor do corpo, entrou um medo tão grande que não existem palavras simples para explicar. A primeira coisa que eu percebi foi que eu estava muito acordada. Eu conseguia pensar, conseguia lembrar de tudo, conseguia ver e sentir, mas eu não tinha mais o meu corpo físico me protegendo. Eu olhei para baixo e vi uma cena triste. O meu corpo estava caído no chão do palco, todo torto. O meu vestido bonito de seda estava amassado. Eu vi as pessoas da igreja gritando e chorando de desespero. Vi os médicos que estavam lá no culto correndo, brancos de susto, tentando fazer o meu coração bater de novo, apertando o meu peito. Eu queria gritar para eles. Eu queria dizer que eu estava ali em cima, flutuando perto das luzes, mas a minha voz não existia mais no mundo dos vivos. A segunda coisa que eu percebi me trouxe o maior terror da minha vida. Eu percebi o que estava faltando. Em todos os anos que eu cantei na igreja, eu falava muito sobre o céu. Eu cantava sobre os anjos, sobre a luz de Deus, sobre o calor do amor de Jesus vindo buscar a gente. Mas ali, fora do meu corpo, não tinha luz nenhuma. Não tinha anjo de branco estendendo a mão para mim. Não tinha caminho iluminado. A única coisa que tinha em volta de mim era um espaço vazio, escuro e muito assustador. O ambiente espiritual não tinha paz. Era pesado, cheio de ódio e de uma tristeza muito funda. O calor das luzes do palco sumiu. O frio da neve que caía lá fora parecia que tinha entrado no mundo espiritual. Mas não era um frio de gelo ou de chuva. Era um frio na alma. Era a temperatura que faz quando Deus não está perto. Todo o meu ser começou a tremer de pavor, porque a ficha caiu na minha cabeça com a força de um soco. Eu estava morta. O teatro da minha vida tinha acabado. As câmeras de vídeo estavam desligadas. O contrato sujo que eu fiz lá naquele quarto de hotel tinha chegado ao fim, e agora eu precisava pagar a conta. Eu tentei nadar pelo ar, tentei fugir para longe daquele escuro que estava chegando perto, mas a gravidade do mundo espiritual é diferente. Ela não puxa a gente para o chão de terra. Ela puxa a gente direto para o lugar onde a nossa alma pertence. Do meio daquele escuro todo em cima do palco, uma figura apareceu. Não tinha chifres ou rabo vermelho como as pessoas desenham. Era apenas uma sombra muito escura, uma falta de luz que machucava o olho só de olhar. Era aquela mesma presença ruim que entrou no meu hotel anos atrás e me deu o sucesso em troca da minha adoração falsa. Mas agora não tinha mais conversa mansa ou promessa de dinheiro. Agora aquela sombra olhava para mim como um dono olha para uma coisa que ele comprou. O demônio não precisou falar nenhuma palavra com a boca para eu entender. Só de ele estar ali, o pensamento dele entrou na minha mente. A mensagem era muito clara. O nosso trato acabou.
Eu te dei a fama, eu te dei a voz. Eu enchi a sua conta no banco. E agora a sua alma é o meu pagamento. O desespero tomou conta de mim. Todo o meu orgulho sumiu. Eu percebi na mesma hora que todo o dinheiro do mundo, todos os troféus que eu tinha em casa e todas as palmas daquela igreja inteira não valiam nem um segundo de pena da parte de Deus. Eu estava sozinha com o dono da mentira. As paredes da igreja ao meu redor começaram a desmanchar como fumaça. O grito das pessoas que tentavam me salvar ficou abafado, trocado por um barulho grosso e feio que vinha lá do fundo. O chão invisível que segurava os meus pés no ar deixou de existir. A sombra escura esticou um braço de fumaça preta na minha direção e um buraco sem fundo se abriu debaixo de mim para me engolir de vez. A queda naquele buraco escuro não foi como um mergulho normal onde a gente sente o vento bater no rosto. Foi um mergulho direto em uma água muito preta, grossa como uma lama, e com um frio que doía nos ossos. O inferno não me recebeu com aquele mar de fogo vivo que os pintores antigos desenhavam, ou que os pregadores de antigamente usavam para dar susto nas pessoas dentro da igreja. O meu inferno pessoal começou com um oceano de gelo escuro que paralisava tudo. Quando aquele buraco abriu a boca e me engoliu, a primeira coisa que tomou conta da minha alma foi um aperto muito violento. O peso daquela água preta e escura apertava o meu peito espiritual como se montanhas de pedra estivessem sendo empilhadas em cima de mim. Eu tentei respirar no meio do desespero. O costume humano do nosso corpo tenta sobreviver, mesmo depois que a gente morre. Eu abri a minha boca no mundo espiritual para tentar puxar qualquer restinho de ar que pudesse existir naquele lugar fundo. Mas a única coisa que entrou pelo meu nariz e pela minha garganta foi aquela lama gelada. Era um líquido feito de tristeza pura, que queimava a minha alma porque não tinha nenhum pingo de calor. O frio era tão absurdo que parecia rasgar a minha garganta e congelar os meus pensamentos mais simples. Não existia luz em lugar nenhum. Não tinha uma estrelinha brilhando longe. Não tinha nenhuma parede para eu encostar e saber onde eu estava. Era um escuro tão forte, tão pesado, que parecia ter cheiro e peso de verdade. Cheirava a gente esquecida. Um cheiro ruim de promessa quebrada, misturado com um cheiro de sangue velho e uma solidão que nunca ia acabar. Enquanto eu afundava naquele escuro pesado, o meu pavor foi dando espaço para uma clareza de pensamento muito dolorida. Cada pedacinho de orgulho que eu mostrei na terra durante os meus anos cantando na igreja foi arrancado de mim pela força daquela água suja. No mundo dos vivos, eu costumava dar risada escondida das pessoas que contavam histórias de encontros com Deus ou com o diabo. Quando eu via vídeos na internet de testemunhos cristãos ou lia artigos de pessoas contando experiências de quase morte, eu simplesmente revirava os olhos com muito deboche. Eu achava que aquelas pessoas eram todas fanáticas da cabeça, gente doida, ou pastores mentirosos querendo ganhar dinheiro em cima de quem é bobo. A ironia cortava o meu coração agora como uma faca bem afiada, porque eu era a maior mentirosa de todas. Eu vendia emoção barata usando o nome de Jesus e chamava aquilo de poder do Espírito Santo. E ali, esmagada pelo peso daquele buraco ruim, eu percebi da pior forma que o mundo espiritual não liga para a nossa falta de fé. O inferno é muito real. A gente sente ele na pele. E ele tem um controle exato e perfeito sobre todas as pessoas que escolhem viver na mentira. A velocidade da minha queda parecia ficar mais devagar. Não porque eu estava chegando no fundo daquele mar feio, mas porque a água preta ficava cada vez mais grossa, parecendo um piche de asfalto venenoso. Nisso, a minha cabeça foi forçada a lembrar com muita força do momento exato em que a minha condenação foi assinada. A memória não veio como uma lembrancinha fraca. Ela apareceu na minha frente cheia de cor, com som alto e imagens muito claras, me torturando no meio daquele escuro. A imagem de um quarto de hotel muito caro, numa cidade cinzenta e chuvosa, se formou em volta de mim. Eu vi o meu próprio rosto no espelho de uma penteadeira de madeira chique. Eu era um pouco mais nova, estava muito frustrada e cheia de raiva porque a minha carreira de cantora não ia pra frente. Naquela noite, eu tinha participado de um evento de música muito cansativo e depois cantei para umas 10 pessoas numa igrejinha de bairro pobre, recebendo uma oferta de dinheiro tão pequena
que mal dava para pagar o meu táxi para voltar. Eu odiava não ser famosa com todas as minhas forças. Eu acreditava cegamente que a minha voz era linda demais para ser ignorada pelas grandes multidões. Sentada na beirada daquela cama de hotel bem arrumada, eu reclamei com muita raiva. Eu não pedi paciência para Deus. Eu não pedi um coração humilde. Eu reclamei para as paredes do quarto. Eu disse em voz alta e bem firme que eu faria qualquer coisa para ter o mundo inteiro aos meus pés. Não importava quem eu tivesse que derrubar para chegar no topo. A resposta para aquela oração egoísta veio na forma daquela mesma sombra escura que tinha me tirado do corpo lá no altar do Chile, muitos anos depois. Naquela noite triste no hotel, o ar do quarto ficou muito pesado e muito gelado do nada. A televisão desligou sozinha. Uma sombra grossa sentou na poltrona do canto do quarto. Nenhuma palavra de voz humana saiu daquela sombra, mas o acordo foi escrito direto na minha mente com uma precisão que dava medo. O demônio não pediu para eu cuspir na cruz na rua. Ele não pediu para eu fazer macumba na encruzilhada. O mal conhece muito bem o orgulho do coração humano e sabe que o jeito mais fácil de destruir um cantor de igreja é encher a bola dele até ele achar que é um deus. O acordo foi muito simples e silencioso. Eu ia receber chances enormes na vida. Portas abertas na televisão, contratos com gravadoras ricas do mundo todo, convites para cantar nas maiores igrejas e uma voz que ia hipnotizar e fazer milhares de pessoas chorarem ao mesmo tempo. Em troca desse sucesso rápido da Terra, eu só precisava manter o meu coração cheio de egoísmo. Eu precisava manter os meus olhos focados em me dar bem. Eu continuaria cantando o nome de Jesus com muita vontade, cantando hinos lindos sobre a cruz, mas a intenção escondida de cada música seria roubar a adoração que era de Deus e puxar tudo para mim mesma. Eu ia virar uma ladra espiritual. Cada lágrima do povo na igreja ia ser alimento para a minha vaidade, e não uma lágrima de arrependimento pelos pecados. Sem pensar duas vezes, totalmente cega pela fome de poder e de aparecer, eu aceitei a oferta. Eu fechei o pacto abrindo um sorriso cheio de maldade naquele quarto de hotel. Lembrar de cada pedacinho cruel daquele acordo maldito, enquanto eu afundava na água grossa do inferno, foi a pior tortura que a minha mente podia aguentar. Saber que a culpa era toda minha era um peso que quebrava as minhas costas. Eu não podia colocar a culpa no diabo. Eu não podia culpar a falta de estudo na igreja. Não podia apontar o dedo para os escândalos dos pastores da televisão ou me esconder atrás dos erros dos outros. A responsabilidade por estar morrendo afogada naquele lugar horrível era só minha. Fui eu que escolhi. Fui eu que assinei a minha sentença de morte, trocando a alegria de viver com Deus pela ilusão boba de ter um sucesso na terra que durou muito pouco. A justiça de Deus bateu no meu rosto como uma parede de pedra. O Senhor não me jogou naquele escuro por falta de amor. Fui eu mesma que comprei a passagem para o buraco, usando o meu caráter torto para pagar a conta. E andei de cabeça erguida direto para o fundo do poço, usando o altar da igreja como o meu palco de mentiras. O frio foi aumentando muito rápido, entrando não só na minha pele espiritual, mas cortando o meio da minha alma. O desespero de saber que eu nunca mais ia sentir o sol bater no rosto de manhã, que eu nunca mais ia ver uma criança sorrir, que eu nunca mais ia escutar o barulho da chuva caindo no telhado de casa, me engoliu de vez como um monstro. Eu tentei bater os braços contra aquela água pesada que me puxava sem dó para o fundo desconhecido. Tentei nadar para cima, achando que ainda existia um lugar para respirar, mas não tinha lado certo naquele escuro. A água maldita entrava nos meus olhos queimando, invadia os meus ouvidos apagando qualquer lembrança de silêncio e congelava as minhas memórias felizes do mundo dos vivos, até sobrar apenas a dor do meu arrependimento atrasado. A entidade das trevas, o demônio esperto que fingiu ser meu amigo no hotel e que agora se mostrava como o meu dono cruel, nadava em volta de mim naquela água preta como um tubarão invisível. Eu não conseguia ver o rosto feio dele no escuro, mas eu sentia a vibração da risada dele na água. Ele estava gostando muito do meu terror. Para aquele monstro velho e sujo, eu nunca fui uma pessoa especial.
Eu nunca fui uma cantora talentosa. Eu era só um pedaço de lixo fácil de enganar. Mais um troféu para a estante dele. Uma prova de que ele consegue sujar os lugares que o povo acha que são sagrados. Cada segundo que passava naquele afogamento parecia durar 100 anos de dor. A agonia de estar com a mente bem acordada, sentindo a alma queimar sem ar, era multiplicada pela saudade enorme de um Deus de verdade, que eu passei a vida inteira fingindo amar, mas que agora estava separado de mim por um buraco escuro que não tinha fim. O mergulho não parava de descer e eu comecei a perder a noção de quem eu era. A pressão da água era tão forte que eu sentia a minha pessoa se desmanchando, igual um papel fino sendo rasgado por uma onda brava no mar. A mulher rica, poderosa e famosa que eu fingia ser em cima do palco lá no Chile simplesmente não existia mais ali. As maquiagens caras que eu usava para esconder a cara de cansaço, os vestidos de seda feitos pelos costureiros da televisão, os milhões de seguidores na internet, os prêmios de música brilhando na estante da minha sala grande, tudo isso virou pó e cinza na minha lembrança. Tudo isso parecia muito ridículo agora. A única coisa de verdade, pesada e real que importava naquele mundo feio do inferno era o tamanho dos meus pecados, cometidos de propósito contra o altar de Deus. E os meus pecados eram muito pesados para deixar a minha alma flutuar. Eu estava me virando num bloco de gelo triste, caindo sem freio nenhum para o fundo do tormento que me esperava de boca aberta. De uma hora para outra, de um jeito que me deu muito susto, aquele escuro grosso em volta de mim mudou de temperatura e de forma. A água pesada que me afogava virou um nevoeiro, uma neblina muito grossa e cheia de um ar gelado que cortava a minha alma, como se fossem milhares de giletes enferrujadas passando na mesma ferida sem parar. O choque me fez entender que eu tinha passado da primeira parte daquele poço. A minha queda livre acabou de repente, mas eu não caí em um chão macio ou seguro. O meu corpo espiritual foi jogado com uma violência absurda contra uma superfície enorme, dura como pedra e cheia de pontas afiadas. A dor da pancada acabou com qualquer restinho de força que eu ainda tentava ter e espalhou o medo por toda a minha mente quebrada. Eu estava agora jogada na porta de um lugar totalmente desconhecido, num terror que era 1000 vezes pior que qualquer pesadelo ruim que alguém já teve dormindo na cama. Fazendo muita força, juntei o pouco de vontade que sobrou e levantei o meu rosto machucado e tremendo para olhar o horizonte. No meio daquela neblina cinza com cor de doença, eu consegui firmar a vista. Bem ali, enorme e monstruosa na frente da minha tristeza, feita pelo desespero do mal, apareceu a construção feia do lugar para onde fui arrastada. Era o palco verdadeiro da minha condenação final. O pagamento que eu devia por causa da minha ambição estava pronto para ser cobrado centavo por centavo, com juros de dor que não teriam fim, num tribunal de gelo e sofrimento. Se esta história está falando com você, se algo dentro do seu coração está se mexendo, fique comigo e reserve um momento para se inscrever aqui no canal. Este não é apenas um vídeo, este é um encontro com Deus. A paisagem que apareceu na minha frente, quando aquela neblina cinza e doentia começou a baixar, era uma zombaria terrível de tudo o que a gente chama de igreja aqui na Terra. O chão onde os meus joelhos estavam ralados não era feito de terra ou cimento. Era um chão de gelo muito escuro, tão liso e tão fundo que parecia um espelho preto. Quando eu olhava para baixo, eu via o meu próprio reflexo de medo. A neblina fedida foi indo para os cantos daquele lugar vazio e mostrou o tamanho da construção que tomava conta de tudo. Era uma igreja gigante, uma catedral assustadora, toda feita de blocos daquele mesmo gelo escuro e cortante. As torres dela eram pontudas e furavam um céu que não tinha nuvem, não tinha estrela, não tinha nada. Só um escuro pesado que dava falta de ar. Aquele lugar feio era uma ofensa para assar a nossa mente. Cada pilar daquela igreja parecia feito para dar enjoo e tontura na gente. Não tinha beleza nenhuma. Não tinha aquele clima de paz que a gente sente quando entra na casa de Deus. Tinha cantos afiados que pareciam costelas de um monstro morto e seco. As janelas grandes, que nas igrejas da terra costumam ter desenhos de anjos ou de Jesus, lá não tinham nada disso. As janelas daquele lugar mostravam almas de verdade sofrendo. Eu via rostos de pessoas congeladas dentro daquele vidro escuro, presas para sempre num grito que ninguém escutava. A única luz que clareava aquele espaço vinha das próprias paredes de gelo. Era uma luz fraca, cor de cinza,
parecida com a cor da pele de uma pessoa que já morreu faz tempo. Essa luz não ajudava Sarah a enxergar direito. Ela só deixava as sombras mais compridas e mais medonhas no chão espelhado. A porta da frente dessa igreja gigantesca estava escancarada, parecendo a boca de um bicho enorme esperando a comida entrar. De repente, uma força invisível muito bruta me agarrou como se eu fosse um boneco de pano. Comecei a ser arrastada com muita violência na direção daquela porta. O meu corpo espiritual tentou lutar. Tentei bater os pés no chão e travar as pernas para não entrar lá. Mas a minha vontade não valia nada naquele reino de castigo. Fui puxada sem dó pelos degraus compridos e afiados da entrada. Cada quina de gelo daquela escada cortava a minha alma e me dava uma dor fina que entrava até o osso. Quando eu finalmente fui jogada para dentro daquele salão horrível, o tamanho do lugar me deu um pânico de lugar fechado muito estranho. O teto era tão alto que sumia no escuro, e as colunas que seguravam tudo pareciam nervos esticados quase arrebentando. Bem no meio daquele lugar ruim, onde deveria ficar o altar do pastor, estava esperando a sombra escura. Era o mesmo demônio milenar que tinha entrado no meu quarto de hotel chique no passado. O mesmo monstro que ficou assistindo de camarote eu cair morta no palco iluminado do Chile. Só que agora ele não precisava se esconder nos cantos do quarto. Ele estava no trono dele, mandando naquele lugar de dor calculada. Esse ser não tinha um rosto de gente, não tinha olho ou boca para dar risada na minha cara. Mas o jeito que ele ficava parado, o jeito que a fumaça preta em volta dele se mexia, mostrava que ele estava sentindo um prazer nojento com o meu sofrimento. Ele levantou um braço escuro e apontou para o chão perto dos pés dele. A força invisível que me puxava obedeceu na mesma hora e me jogou com muita força contra os degraus de gelo afiado daquele altar feio. A pancada me fez dobrar o corpo no meio, abraçando a minha própria barriga com uma dor que não dá para explicar. O frio daquele chão invadiu o meu peito e parecia que ia congelar o pouco de vida que ainda sobrava em mim. E foi bem nessa hora, afogada na dor e sentindo o desprezo total daquele demônio, que o instinto de sobrevivência mais antigo tomou conta da minha cabeça apavorada. A vida inteira, desde que eu era menina, a minha avó foi o meu maior escudo. A minha voz era a minha arma e a minha saída para qualquer problema que aparecia. Quando eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu assinava contratos e cantava em mais eventos grandes. Quando a tristeza do mundo tentava me derrubar, eu ia para o estúdio e gravava uma música nova que me dava troféus e me fazia esquecer da dor. Quando eu precisava convencer os pastores de que eu era muito santa, eu pegava o microfone e cantava um hino bem antigo com uma técnica tão perfeita que qualquer desconfiança sumia no meio das lágrimas do povo. A minha voz nunca me deixou na mão. Para falar a verdade, a minha voz era o único Deus que eu amava e adorava de verdade. Jogada ali de forma humilhante aos pés do meu dono eterno, eu fui muito boba. Com uma inocência que só o pânico traz, eu acreditei que podia usar o meu talento uma última vez para escapar daquele castigo. Eu achei de verdade que se eu cantasse a nota mais perfeita da minha vida, se eu soltasse um louvor muito doído e cheio de choro, o som da minha voz ia cortar aquela neblina do inferno e chegar nos ouvidos de Deus lá no céu. Eu queria clamar muito alto. Eu queria gritar o nome de Jesus com uma força que fizesse aquelas paredes de gelo tremerem e caírem no chão, quebrando tudo. Rapidamente, eu comecei a preparar a minha alma para cantar. Fiz igualzinho eu fazia nos camarins dos teatros do mundo inteiro antes de entrar no palco. Eu respirei bem fundo. Puxei todo o ar que eu podia para dentro do peito, tentando ignorar a dor das minhas costelas batidas. Juntei todo o medo, toda a tristeza e todo o pavor de estar no inferno e mandei essa energia direto para as minhas cordas vocais. A música começou a se formar na minha cabeça. Era um hino lindo sobre libertação, que eu estava cansada de cantar para as pessoas que precisavam de milagre na terra. A nota mais aguda e difícil da minha carreira estava pronta na minha garganta. Eu abri a boca o máximo que consegui e fiz força para soltar aquele pedido de socorro. O que aconteceu naquele segundo é a tortura mais triste e nojenta que eu já passei. É uma coisa tão ruim, feita sob medida para quebrar a minha vaidade, que fica difícil achar palavras simples para contar. Nenhum som de música saiu da minha boca. Nenhuma nota de adoração cortou o ar daquela igreja gelada. No exato momento em que a minha vontade de cantar tocou a minha garganta espiritual, milhares
Milhares de pedaços de gelo invisíveis e afiados apareceram do nada dentro do meu pescoço. Esses pedacinhos de gelo pareciam cacos de vidro moído. Eles não só tamparam a saída do meu som, eles entraram na carne da minha alma e rasgaram as minhas cordas vocais de dentro para fora com muita violência. A dor que eu senti me deixou cega na hora. O mundo ficou totalmente preto de tanto que doeu. Cada tentativa que eu fazia de soltar pelo menos um gemido para pedir ajuda, o gelo cortava mais fundo. Era exatamente como engolir um punhado de vidro quebrado misturado com ácido quente. Só que isso acontecia sem parar. No mundo dos vivos, quando a dor é muito grande, a pessoa desmaia e dorme. No inferno não tem desmaio. Você fica acordada sentindo o corte inteiro. O gelo maligno picou e destruiu toda a estrutura daquela voz de ouro que o mundo inteiro aplaudia. Eu caí pesada no chão de novo, me contorcendo muito, segurando o meu pescoço com as duas mãos trêmulas. O silêncio da minha boca calada caiu na minha cabeça e esmagou o pouco de juízo que me restava. Eu não podia mais cantar, eu não podia mais gritar, eu não podia nem gemer. O monstro escuro que estava ali de pé levantou a cabeça e a igreja inteira de gelo pareceu pulsar de alegria junto com a maldade dele. Ele não precisou usar palavras de gente para me humilhar. A ofensa dele entrou direto na minha mente machucada, como se fosse um veneno rápido. O recado foi muito claro. No inferno, os ídolos que a gente mais ama na Terra viram a ferramenta do nosso castigo. A minha voz poderosa, o talento lindo que eu vendi sem vergonha nenhuma em troca de fama passageira e dinheiro sujo, foi arrancada de mim pelo verdadeiro juiz da vida. Eu nunca mais na minha existência ia soltar um som bonito. Eu nunca mais ia conseguir falar uma palavra de consolo. Aquele dom que brilhava tanto virou a arma afiada que ia garantir a minha dor para sempre. Saber disso foi um soco no estômago muito pior do que as navalhas cortando a minha garganta. A minha voz era a minha vida. Desde nova eu era a menina que cantava bonito. A minha capacidade de cantar agudo era o meu passaporte para entrar nas festas chiques dos pastores ricos. Era o escudo que eu usava para esconder o cheiro ruim da minha podridão e das minhas fofocas nos bastidores da igreja. Sem a minha voz, eu não era ninguém. Eu virei uma casca vazia, uma mulher patética, feia por dentro, sem nada de bom para mostrar. Ficar muda de um jeito tão brutal, logo na hora que eu mais precisava pedir perdão em voz alta, acabou com a minha marra de estrela. Eu fui rebaixada a ser menos que uma barata pisada na rua. Eu fui obrigada a enxergar a minha feiura espiritual totalmente pelada e exposta na frente daqueles demônios horríveis. E eu lembrava perfeitamente de como eu mesma, com o meu show de falsidade, ajudei a sustentar a mentira no mundo e a encher aquele lugar de gente enganada. Eu fiquei ali jogada, respirando fundo pelo nariz, sem fazer barulho nenhum, sentindo o gelo rasgar a garganta cada vez que o ar entrava. A minha cabeça precisava aceitar aquele estado miserável. Durante os meus anos de fama, eu acordava de manhã e gastava palavras e mais palavras com muita clareza. Eu usava a minha fala para machucar pessoas que trabalhavam para mim, para humilhar produtores que não faziam as coisas do meu jeito e para exigir mais dinheiro nos contratos. Eu dava bronca nos técnicos de som com um sorriso falso no rosto, só porque o volume do meu microfone estava um pouquinho baixo. E horas depois de fazer esse escândalo, eu pegava o mesmo microfone e usava os mesmos lábios para falar do amor de Deus para as câmeras da televisão, de olho na audiência. A minha vida de duas caras bateu de frente com a justiça que não falha. O silêncio amarrado e forçado que tomou conta de mim, a partir daquele minuto, era o castigo mais justo, mais certo e mais apavorante que Deus poderia permitir. Era o peso exato para quem vende o sagrado por alguns trocados de aplausos. Enquanto a dor na minha garganta chegava num ponto de quase me deixar louca, obrigando a minha mente a aceitar que eu era agora uma alma muda, o clima dentro daquela igreja gigante de gelo escuro começou a mudar bastante. As paredes de pedra afiada, que antes pareciam vazias e com um silêncio de cemitério, começaram a tremer e a soltar uma vibração pesada no ar. Não era só a presença sufocante daquele demônio arrogante que estava ali para me vigiar. Um barulho muito estranho, enorme e assustador, começou a chegar de longe e a entrar nos meus ouvidos. Era um som tão grande que parecia vir de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Um som arrastado, muito triste, cheio de pavor e sofrimento contínuo. Aquele barulho feio começou a invadir a igreja pelas portas
e a ecoar no meio daquelas pilastras retorcidas. O meu silêncio dolorido, aquele que as navalhas criaram na minha boca, estava prestes a ser engolido por um coral de horror. Essa massa de som que estava chegando me mostrou que o meu castigo de ficar muda ali no altar era só o começo. Era só uma gota no meio de um oceano de castigo muito pior. O inferno é uma máquina gigante que não para nunca. Uma máquina que foi feita para moer e machucar de forma eterna todas as pessoas que, igualzinho a mim, usaram a fé dos outros como se fosse um negócio para ganhar dinheiro, brincando de igreja desde que o mundo foi criado. A força invisível e bruta que mandava nas regras daquele lugar ruim não me deu tempo para pensar ou para chorar o meu silêncio. Fui arrancada do chão daquele altar feio com muita violência. Comecei a ser arrastada pelos calcanhares por um monte de corredores escuros, feitos de blocos daquele mesmo gelo preto e afiado. Cada vez que a força me virava em uma curva, a minha alma raspava na parede e eu sentia um corte fundo. Parecia que o próprio corredor queria me machucar de propósito. O ar foi ficando muito pesado e o cheiro daquele lugar mudou. Não era mais só o cheiro de frio e de mofo. Começou a subir um cheiro muito forte e enjoativo, parecido com o cheiro de enxofre misturado com lixo estragado. Era o cheiro da maldade pura. O escuro dos corredores foi ficando para trás e uma luz vermelha e feia começou a clarear o caminho. Fui jogada com muita força para fora do corredor e caí de joelhos na beirada de uma escada gigante. Quando eu levantei a cabeça e olhei para frente, o meu juízo quase foi embora de vez. Eu não estava mais dentro de uma igreja fechada. Aquele corredor me levou para um buraco enorme, no meio de montanhas de gelo. Era como se fosse um estádio de futebol gigantesco, muito maior do que qualquer coisa que a gente já construiu aqui na Terra. Não tinha um céu azul lá em cima. No lugar do céu, tinha uma escuridão manchada com umas luzes vermelhas que se mexiam devagar. Parecia um rio de sangue velho e pisado flutuando no ar. A luz que vinha desse sangue iluminava todo aquele vale de gelo e mostrava de onde estava saindo aquele barulho de choro e terror que eu tinha escutado antes. O estádio de gelo estava completamente lotado. Tinha milhões, talvez bilhões de pessoas ali. E não era uma multidão bagunçada de qualquer jeito. Era um coral gigante arrumado com muita maldade pelas forças do inferno. As pessoas estavam de pé nos degraus de gelo da montanha, uma do lado da outra. Quando eu olhei bem para aquele mar de gente condenada, eu percebi uma coisa que me deu um frio muito pior na barriga. Eles não estavam vestidos com roupas de pessoas comuns, como calça jeans ou camisetas velhas. Eles estavam usando as mesmas roupas de luxo que usavam nos altares da terra. Eu vi homens usando ternos muito caros, que agora pareciam feitos de cinza quente. Vi mulheres com vestidos de seda brilhante que agora pareciam estar cheios de bicho. Eu vi pastores com aquelas roupas chiques de pregar. Aquele pedaço do inferno era reservado para as pessoas iguais a mim. Era o lugar castigo para quem fez da fé dos outros um comércio. Era o destino final de todo falso profeta, de todo pastor que amava o dinheiro das ofertas, de todo cantor que cobrava uma fortuna para falar o nome de Jesus e de todo líder religioso que enganou o povo simples. O demônio escuro que estava me judiando na igreja apareceu voando bem no meio daquele buraco gigante. Ele parou no ar como se fosse o maestro de uma orquestra do mal. Ele levantou os braços feios de fumaça preta e deu uma ordem sem falar nada. O chão inteiro tremeu. A força que me segurava me jogou pelo ar e eu caí bem no meio de um espaço vazio na arquibancada daquele coral. Bati com força no gelo. Na mesma hora, os meus pés congelaram e grudaram no chão. Eu não conseguia mais dar nenhum passo. Fiquei presa de pé, com o corpo duro, ombro a ombro com pessoas que tremiam de pavor. Eu tinha virado para todo o sempre uma cantora daquele coral maldito. O maestro das trevas abaixou os braços com tudo. No mesmo segundo, todos nós fomos obrigados a cantar. Lembra que a minha voz tinha sido arrancada de mim? Lembra das navalhas de vidro na minha garganta que não me deixavam soltar nem um gemido? Pois é, no inferno o diabo não te dá nem o direito de ficar quieta sofrendo no seu canto. Uma energia muito ruim e esmagadora invadiu o meu peito. A minha boca foi aberta à força, como se uma mão invisível puxasse o meu queixo para baixo, quase quebrando o osso do meu rosto espiritual. O som que eu fui obrigada a soltar junto com aquelas milhões de pessoas não era um louvor, era um barulho feio,
arrastado e muito triste. Era uma música de xingamento contra Deus. O diabo obrigava a gente a cantar coisas horríveis, confessando todas as nossas sujeiras e falando que o mal tinha vencido. A dor de soltar aquele som era uma coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Cada vez que a força me obrigava a cantar uma nota ruim daquelas, o gelo picado na minha garganta rasgava tudo de novo. Mas o pior era o que acontecia com a minha alma. Parecia que aquele som ruim era um ácido. Cada vez que a letra daquela música feia saía da minha boca, um pedaço do meu ser derretia. A minha mente ia ficando mais fraca, as minhas memórias iam queimando e o meu corpo espiritual ia apodrecendo ali mesmo, de pé. Só que no inferno você apodrece e nunca morre de verdade. A dor se renova para você continuar pagando o seu castigo sem nunca ter um minuto de descanso. Nós cantávamos com o peito doendo, com a garganta sangrando por dentro, debaixo daquele céu com cor de sangue ruim. Eu tentava fechar a minha boca. Eu tentei até morder a minha própria língua para ver se parava de sair som. Mas eu não mandava mais no meu corpo. Eu era um boneco de pano nas mãos do mal. Uma máquina feita só para fazer barulho e alegrar os demônios. O jeito de respirar fundo e soltar a voz, aquela mesma técnica chique que eu paguei caro para aprender nas escolas de música do mundo, agora era usada contra mim para aumentar a minha tortura. Mas a dor de rasgar a garganta de tanto gritar coisas ruins logo ficou pequena. Ficou muito pequena perto da tortura que a minha cabeça ia passar logo em seguida. O diabo maestro que estava voando lá no meio fez mais um movimento com o braço. A neblina que cobria o fundo do buraco do estádio sumiu de uma vez. O chão lá embaixo não era de gelo, era um lago fundo e quente, lotado de pessoas normais sofrendo. Pessoas sem terno chique, pessoas sem vestido de cantora. Eram os fiéis, eram as ovelhinhas das igrejas, eram as pessoas simples, os trabalhadores que iam nos cultos para buscar uma palavra de Deus. Eram as pessoas que nós, do altar, enganamos com muito gosto para tirar dinheiro e aplausos. Quando eu olhei para baixo e vi aquele mar de gente se debatendo, o meu coração afundou. O medo virou um pedaço de chumbo dentro do peito. Como eu estava presa de pé na arquibancada, eu era obrigada a olhar direto para o fundo do poço, bem na cara do povo que sofria por causa da nossa mentira. A luz vermelha do céu clareou o rosto daquelas pessoas. A minha visão ficou muito boa de repente, como se o inferno quisesse que eu visse cada detalhe, e um arrepio de morte passou nas minhas costas quando eu comecei a reconhecer os rostos na multidão. Olhando para a direita daquele buraco, eu vi um rapaz muito novo, com uns 20 e poucos anos no máximo. Ele estava com os olhos arregalados, chorando num desespero que não tinha fim. A memória do mundo dos vivos bateu forte na minha cabeça. Ele era o menino que tocava bateria na minha banda, quando eu fiz a minha primeira viagem grande para cantar fora do país. Ele era um menino muito bom. Ele chegou para trabalhar comigo com um coração puro, amando a Jesus de verdade. Mas durante as viagens nos ônibus chiques, ele viu quem eu era por trás das câmeras. Ele me viu xingando a equipe. Ele me viu dando risada da cara das pessoas pobres que davam dinheiro na igreja. Ele me viu cobrando fortunas escondida. Em vez de fugir de mim, ele achou que aquilo era o jeito certo de ser crente. Ele achou que o sucesso era mais importante que Deus. Ele aprendeu a ser falso comigo. Ele largou Jesus de verdade, se perdeu nas drogas para aguentar o peso da mentira e morreu muito novo no quarto de um hotel qualquer. E agora, ele estava ali, sofrendo no fogo escuro, porque eu fui a porta que levou o coração dele para longe da igreja verdadeira. Eu ensinei ele a errar. O meu corpo começou a tremer muito. Eu queria fechar os olhos e parar de cantar, mas a mão invisível me obrigava a olhar para ele e a continuar cantando aquela música feia. O peso do meu erro começou a me esmagar. Logo depois, o meu olho foi puxado para outra pessoa naquele mar de gente triste. Era uma mulher simples, uma senhora de meia idade, com o cabelo ralo e a pele do rosto muito cansada. Ela estava levantando as mãos fracas na direção do nosso coral de cantores mentirosos. Parecia que ela ainda estava procurando a cantora
que fez uma promessa para ela. Eu conhecia ela muito bem. O nome dela era Dona Sofia. Ela foi num show muito grande que eu fiz na praça central de uma cidade. Naquele dia, a Dona Sofia chegou perto do palco, segurando os exames médicos do filhinho pequeno dela. O menino estava com uma doença grave e não tinha mais jeito na medicina. Eu vi o desespero dela e vi uma chance de aparecer. No meio de uma música, eu fiz um choro falso. Pedi para os pastores fazerem uma oferta especial. Eu disse no microfone que quem desse todo o dinheiro que tinha no banco naquela noite, Deus ia curar o doente da família na mesma hora. Eu prometi uma cura em nome de Deus, só para ver os baldes da igreja encherem de dinheiro. Eu vi com os meus próprios olhos a Dona Sofia chorar, correr até o altar e jogar lá dentro o dinheiro de uma vida inteira de trabalho. Eu peguei aquele dinheiro cantando uma nota bem alta e bonita. Semanas depois, o filhinho da Dona Sofia morreu. Ela ficou sem o filho, sem um centavo para comprar comida. E o coração dela quebrou de vez. Ela achou que Deus era mentiroso. Ela pegou o ódio da cruz de Jesus, perdeu a fé e na tristeza tirou a própria vida. E lá estava a Dona Sofia, no meio do inferno, sofrendo para sempre porque acreditou no meu teatrinho de cantora santa. O sangue daquelas pessoas estava colado nas minhas mãos espirituais. Era uma sujeira tão grande que a água gelada de todo aquele lugar não conseguia lavar. A dor do vidro na minha garganta já não importava mais nada. O terror que eu estava sentindo na mente era 1000 vezes pior. Eu não estava pagando o preço só por ser uma mulher vaidosa e apegada ao dinheiro. Eu estava pagando o preço de ser uma assassina de almas. A minha voz bonita, as minhas roupas de brilho e os meus choros ensaiados no palco foram as ferramentas que o diabo usou para roubar a semente da palavra de Deus do coração daquelas pessoas simples. Eu fui a pedra no meio do caminho. Eu fiz as ovelhas cegas tropeçarem e caírem no buraco. A culpa começou a fazer uma pressão de dentro para fora, no meu peito. Eu sentia que ia explodir. Cada rosto que eu reconhecia lá embaixo, cada pessoa que comprou os meus CDs achando que eu era mulher de oração, virou um peso nas minhas costas. O diabo que mandava naquele lugar sabia muito bem como fazer a gente sofrer. Ele sabia que o pior castigo não era o fogo no pé. O pior castigo era mostrar o mal que a gente fez na vida dos outros. O inferno cobra cada lágrima que você fez um inocente derramar por causa do seu falso testemunho. Aquele povo que estava no fundo do poço virou o rosto para cima e começou a olhar para mim e para os outros cantores do coral. O ódio que saía dos olhos daquelas pessoas batia no meu rosto como se fosse um vento quente que queima a pele. Elas não queriam mais o meu abraço. Elas estavam me amaldiçoando no meio da agonia delas. Elas sabiam quem eu era de verdade agora. A máscara tinha caído. Elas enxergavam a cantora fria, mentirosa, que só queria saber do cachê da noite e da cama boa no hotel, enquanto o relógio da vida corria para o fim de todo mundo. O meu peito doía tanto de vergonha e de tristeza que eu tentei fechar os olhos do espírito. Eu desejei com toda a minha força nunca ter nascido da barriga da minha mãe. Queria que o chão de gelo me engolisse e eu virasse nada. Mas a música continuava saindo rasgando a minha boca e o barulho daquela maldade afogava o que tinha sobrado do meu juízo. Eu estava recebendo o pagamento certo do dono do inferno e não tinha ninguém para me tirar de lá. A minha cabeça estava por um fio. Eu achei que ia enlouquecer de vez com o peso daquela música maldita. O esforço de ficar ali de pé, cantando coisas horríveis contra Deus de boca aberta, estava rasgando o restinho de força que eu tinha. Eu olhava para aquele buraco fundo cheio de pessoas que eu ajudei a enganar, e o ódio delas batia em mim. O gelo escuro segurava os meus pés. O frio paralisava o meu corpo. A certeza de que aquele sofrimento não ia ter pausa para eu beber uma água, não ia ter hora de dormir e não ia acabar nunca mais, começou a destruir o último pingo de juízo perfeito que eu ainda tentava segurar. Eu não passava de um lixo, um instrumento quebrado nas mãos daquele demônio grandão que parecia um maestro, dando risada da nossa desgraça de braços abertos. O meu peito inteiro só desejava uma coisa: sumir. Eu queria que o nada me engolisse. Eu queria que a minha vida fosse apagada, igual quando a gente assopra a chama de uma vela. Mas o lugar do castigo não te dá nem o direito de deixar de existir. Você fica lá, acordado. Foi bem nesse momento, quando eu não aguentava respirar de tanta agonia,
que uma coisa gigantesca aconteceu e mudou tudo dentro do inferno. Aquele céu muito feio, que parecia um rio de sangue pisado parado no ar, sofreu um rasgão. Não foi uma coisa que foi abrindo devagarzinho. A mudança foi de uma vez só, muito bruta. Aquele escuro pesado foi cortado no meio e um barulho que eu nunca ouvi na vida desceu lá de cima. Não era barulho de trovão, era um som de autoridade. Um som que fez as paredes daquela igreja gigante de gelo tremerem até a base. O nosso coral, com milhões de pessoas cantando besteira, ficou mudo na mesma hora. O som da nossa voz foi cortado pela raiz, como se uma mão invisível muito forte tivesse segurado o pescoço de todo mundo ao mesmo tempo. Aquela força do mal que obrigava minha boca a ficar aberta sumiu, e eu finalmente consegui fechar os meus lábios machucados. O demônio escuro que estava voando no meio do buraco, mandando na gente, paralisou de susto. Aquele corpo feito de sombra preta começou a se contorcer num medo que dava para ver de longe. O bicho, que era tão cheio de marra e orgulho, de repente encolheu de tamanho. Ele não olhou para o nosso coral e nem para as pessoas no fundo do poço. Ele virou a cara feia dele lá pro alto, tremendo de um pavor absoluto. A maldade dele murchou em menos de um segundo. Esse medo se espalhou por todos os outros demônios menores que estavam vigiando a gente pelas beiradas do gelo. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, e o medo que eles sentiram naquela hora era muito maior do que qualquer desespero de gente humana. Eles sabiam quem estava chegando. Um raio de luz furou o teto rasgado do inferno e desceu até o chão. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Não era uma luz fraquinha, gostosa, daquelas que a gente vê quando o sol nasce de manhã e esquenta a pele da gente no inverno. Não era uma luz de conforto, era uma luz muito branca, muito forte, reta e que dava medo de olhar. Era a luz da pureza e da santidade de Deus. Uma luz tão limpa que cortou aquele escuro grosso do inferno, como se fosse uma faca afiada, cortando um pedaço de papel molhado. Esse raio de luz gigante bateu bem no meio daquele estádio de gelo preto. Quando aquela pureza encostou no chão sujo, uma onda de poder se espalhou por todas as arquibancadas. O inferno não aguentou a presença de Deus. O escuro com cor de gente morta não apenas foi para trás, ele foi queimado e banido daquele espaço. Os blocos de gelo preto, que foram feitos com anos e anos de ódio, começaram a derreter na mesma hora, fervendo como água na panela quando aquela glória tocou neles. O gelo que prendia os meus pés virou água. Aquela construção pontuda e cheia de maldade começou a desmoronar, caindo pedaço por pedaço, virando fumaça. O frio de cortar o osso sumiu, e no lugar dele entrou um calor que não queimava a minha pele, mas queimava as mentiras que eu carregava dentro de mim. A força daquela presença de luz caiu em cima da minha alma com um peso enorme. A luz de Deus não bateu só por fora do meu corpo espiritual. Ela entrou, furou as minhas defesas e clareou o fundo da gaveta do meu coração, aquele lugar trancado onde a gente esconde as coisas que tem vergonha de mostrar para os outros. Ficar de frente com a luz limpa e perfeita de Deus, estando suja da cabeça aos pés por causa do meu pecado, foi a pior sensação de terror que eu já passei. Eu não senti um abraço gostoso de um pai dizendo que estava tudo bem. Eu senti o olhar firme de um juiz justo que não aceita nada errado. Aquela luz era como se fosse uma coisa viva. Ela passou um raio-x na minha vida inteira. Ela mostrou cada motivo escondido, cada pensamento egoísta e cada escolha calculada que me fez parar naquele lugar de castigo. Sabe aquela desculpa que a gente sempre dá, de falar que o diabo atentou, que a gente foi vítima do mal? Essa desculpa foi arrancada de mim com muita força. A luz de Deus me fez ver que o diabo só ofereceu o negócio lá no quarto de hotel. Mas fui eu que assinei. Foi a minha vontade, foi a minha ganância por dinheiro, foi o meu amor pelos aplausos do povo que confirmaram o pacto todos os dias da minha vida. Debaixo daquele brilho forte que mostrava toda a verdade, eu fui obrigada a assistir o verdadeiro valor da minha vida de cantora. A glória que eu devia dar para Deus, eu peguei para mim e tratei como se fosse mercadoria de feira.
A luz me mostrou claramente as madrugadas que eu passei, lendo contratos de shows nas igrejas, exigindo dinheiro alto de pastores simples de bairro. A luz me mostrou as vezes que eu fingi estar cheia do Espírito Santo, chorando falso no altar só para o povo comprar mais o meu CD na porta da igreja. A luz de Deus me mostrou o dia exato em que eu decidi calar a voz da minha consciência para não perder o sucesso na televisão, trocando o evangelho de verdade por músicas vazias que só agradavam o ouvido da multidão. Cada segundo que eu ficava debaixo daquela pureza absoluta de Deus, o tamanho da minha sujeira ficava mais claro para mim mesma. Eu olhei para as minhas próprias mãos no mundo espiritual e vi uma mancha preta grudada nelas. Era a mancha de todo o dinheiro de oferta que eu peguei de forma errada e a mancha de todas as almas simples que eu tirei do caminho do céu por causa da minha falsidade. A justiça de eu estar no inferno ficou tão clara quanto aquela luz. Eu entendi lá no fundo da minha alma, com muito medo e muito respeito, que um Deus tão santo, tão perfeito e tão limpo não ia poder me deixar entrar no céu do jeito que eu estava. Eu ia sujar o céu. Eu merecia estar ali no inferno. O meu lugar era aquele abismo. O meu orgulho nojento pedia que eu ficasse longe do rosto de Deus para sempre. O medo que eu senti do demônio não era nada perto do respeito tremendo que eu senti diante do poder de Deus. O bicho ruim me machucava por maldade pura, mas a luz de Deus consumia a sujeira porque a natureza dele é ser correto. De frente para a santidade de Deus, não tem como dar desculpa esfarrapada. Não tem como usar palavras difíceis para tentar se defender. E não tem nenhuma música bonita que mude a conta dos nossos pecados. Eu fiquei completamente quieta, ajoelhada no meio do gelo derretido. Abaixei a minha cabeça e o meu coração espiritual foi esmagado por um arrependimento de verdade. Aquele arrependimento que dói muito. Pela primeira vez na minha existência, não tinha público para eu impressionar com a minha voz. Não tinha pastor rico para eu agradar. E não tinha câmera filmando o meu rosto. O meu orgulho gigante virou pó. A minha vontade de ser famosa e importante na terra se mostrou uma coisa tão boba e tão vergonhosa diante do tamanho da verdadeira glória do céu. Eu estava nua, sem defesa, sabendo que eu era uma pessoa falida e esperando a hora de ser apagada de vez, porque a lei do céu é muito justa e não deixa o pecado passar impune. Enquanto eu ficava ali de joelhos, esperando a luz queimar o resto do meu ser e me transformar em cinzas para cumprir a justiça, o cenário daquele inferno quebrado mudou de novo. O demônio escuro, aquele que mandava na minha dor, mesmo morrendo de medo e muito fraco por causa da luz forte de Deus, não fugiu de vez para a escuridão. O diabo é teimoso e tem um sentimento ruim de posse. Ele se arrastou pelo chão molhado da igreja, de gelo derretida. Ele foi chegando perto do círculo de luz branca onde eu estava ajoelhada. O corpo torto e feio dele tremia muito por causa do clarão. Esse monstro não teve a coragem de levantar a cara para olhar para a luz lá no alto. Ele não falou nenhum desaforo contra o poder de Deus, porque os bichos do inferno sabem muito bem que eles já estão derrotados. Ao invés disso, o demônio virou todo o ódio dele contra mim. Com um movimento rápido do braço de fumaça preta, ele puxou lá do meio do escuro um pedaço de papel velho, um pergaminho cheio de maldade. Aquele papel tinha o mesmo cheiro daquele quarto de hotel luxuoso, o lugar exato onde a minha vaidade cravou os pregos no meu caixão. Aquele pergaminho era a prova material e verdadeira do meu pecado. Era o papel do contrato com o mal que eu mesma aceitei em troca de dinheiro, de palcos chiques, de prêmios de música e de uma multidão de gente me adorando. O demônio segurava aquele papel velho bem na beirada da luz de Deus. Ele não entrava na luz, mas ficava sacudindo o papel, apontando com a unha feia dele para as linhas escritas. Ele não falava em voz alta, mas a cobrança dele entrava direto na minha cabeça e na presença de Deus. O argumento do diabo era muito simples e estava totalmente dentro da lei. Ele dizia assim: ela escolheu sozinha. Ela aceitou tudo de bom que eu dei para ela na terra durante muitos anos. Ela cumpriu a parte dela no trato,
roubou a glória da igreja e enganou os fiéis para mim. O demônio estava cobrando o que era dele por direito. Ele estava mostrando para a própria justiça de Deus que o preço já tinha sido pago. Ele dizia que o Senhor fez o ser humano com o direito de escolher, o tal do livre-arbítrio, e que eu escolhi o caminho do inferno com as minhas próprias pernas. A sombra ruim exigia que a luz fosse embora e me deixasse ali para continuar o meu castigo, cantando no coral das trevas para o resto da eternidade. A força daquela acusação jogou a minha alma mais para baixo ainda. O diabo não estava mentindo. Cada palavra torta daquele contrato era o reflexo das minhas próprias vontades. O mal não precisou inventar uma historinha falsa para me segurar no fundo do buraco. Ele tinha todas as verdades feias do meu passado nas mãos para me condenar de um jeito limpo e correto perante o tribunal do céu. Não tinha espaço para pedir pena. Não tinha como negociar um acordo. A realidade do meu fracasso e da minha falsidade na igreja era um peso enorme que esmagava qualquer restinho de esperança que tentasse nascer no meu coração naquela hora. Eu era culpada e o dono da mentira estava exigindo a posse total da minha vida. A luz forte de Deus, que descia lá do alto, não disse nenhuma palavra para responder às acusações daquele demônio. O silêncio que ficou no ar daquele inferno, depois que o diabo mostrou o contrato, era um silêncio muito mais pesado do que o barulho do coral de milhões de pessoas cantando coisas ruins. Eu continuava de joelhos no chão molhado de gelo derretido. A minha cabeça estava baixa. O meu corpo espiritual estava esmagado pela vergonha, porque eu sabia que eu não tinha como me defender de nada daquilo. O diabo estava totalmente certo. Cada linha torta e escura, escrita naquele papel velho, era a verdade nua e crua das minhas escolhas aqui na Terra. Eu me vendi por vontade própria. Eu troquei o amor verdadeiro de Jesus pelo palco iluminado do mundo. A minha condenação era muito justa. O processo da minha vida estava encerrado. O bicho ruim que estava do meu lado tinha certeza de que já tinha ganhado a causa, achando que o Criador nunca ia passar a mão na cabeça de uma pecadora orgulhosa como eu. Ele achava que a justiça de Deus ia me destruir ali mesmo. Eu fechei os olhos da minha alma e só fiquei esperando a pancada. Fiquei esperando o momento em que a glória de Deus ia me queimar inteira até eu virar cinza. A presença de Deus ali era tão forte e tão limpa que eu sentia a minha sujeira queimando por cima de mim, doendo muito na pele. O maestro escuro deu um passo para a frente, cheio de marra. Ele chegou com aquele papel amaldiçoado perto do raio de luz de Deus, esfregando a minha assinatura na cara do céu, como se o meu fracasso fosse um troféu que ninguém podia tirar dele. Ele rosnava sem fazer barulho de voz, exigindo me levar de vez para o fundo daquele poço de tormento. Foi bem nessa hora de total derrota, naquela exata hora em que eu desisti de tudo, larguei o meu orgulho e aceitei que eu ia ser jogada fora para sempre, que a grandeza do Senhor fez uma coisa que ninguém esperava, uma coisa maravilhosa que nem os anjos do céu e nem os demônios do inferno poderiam imaginar. A luz branca, reta e justiceira não foi embora do lugar, mas lá de dentro, bem do meio daquele raio de pureza, uma coisa começou a se formar. Não era uma espada de fogo cortando o ar escuro. Não era um exército grandioso de anjos guerreiros descendo do céu para bater no demônio. E não era um papel novo cheio de leis e regras difíceis. Era apenas uma gota. Uma única e pesada gota de sangue vivo. Essa gota desceu bem devagar pelo meio da luz forte. Ela brilhava com uma cor vermelha tão viva que chamava mais atenção do que o próprio clarão branco. A cor daquele sangue não era igual àquele sangue pisado, grosso e feio que manchava o céu do inferno. Era um vermelho vivo, muito limpo, batendo como um coração valente cheio de uma vida que nunca morre. O poder daquela pequena gota era tão grande, mas tão grande, que o resto daquele lugar feio, que ainda estava de pé, começou a gemer de dor, só de sentir que aquele sangue puro estava descendo. O demônio, que um segundo antes estava com o peito estufado, segurando o meu contrato na mão, percebeu aquela gota vermelha descendo devagarinho. O sorriso maldoso dele sumiu do rosto na mesma hora. O orgulho virou um pavor total. Um medo que nenhum homem consegue controlar na vida.
O bicho escuro tentou dar um passo para trás. Ele tentou soltar o papel da mão para não se queimar, tentou se misturar na água suja do chão de gelo para fugir dali. Tentou correr para o meio do escuro, que ainda sobrava nos cantos do estádio, mas ele não conseguiu. As regras daquele lugar tinham mudado completamente. Quem mandava ali agora era o sangue da vida. O demônio ficou totalmente travado no chão, tremendo da cabeça aos pés, enquanto a gota descia. Eu levantei o meu rosto machucado. Os meus olhos da alma estavam abertos e cheios de lágrimas de um choro de arrependimento muito sincero. Aquele choro desceu, curando a minha garganta rasgada. Eu fiquei olhando o caminho certinho daquela gota de sangue. Eu entendi tudo. Aquele sangue não era para pagar a minha justiça pessoal. Ele não estava ali porque eu fiz coisas boas na igreja. Até porque tudo o que eu fiz de bom na terra era falso e sujo como um pano de chão velho. Aquele sangue era o preço infinito que Jesus pagou na cruz do Calvário, muitos anos antes de eu nascer. Era o sangue de alguém perfeito, que nunca errou, que nunca pecou, descendo até o buraco mais imundo do universo, para resgatar uma pessoa que se vendeu como escrava do orgulho. A gota de Jesus não caiu no chão sujo do inferno. Ela também não caiu em cima da minha cabeça. A gota de sangue desceu reto e caiu com uma precisão perfeita bem em cima do papel escuro que o demônio segurava. Quando o sangue do cordeiro encostou naquele contrato do diabo, não fez um barulhinho de papel rasgando. Fez uma explosão espiritual gigantesca. No mesmo segundo em que a gota encostou nas mentiras e nos meus pecados marcados naquele contrato, a tinta escura que prendia a minha vida sumiu. O papel não pegou fogo. Ele foi apagado do começo ao fim, de trás para frente. Como se o poder daquele sangue viajasse no tempo e destruísse a minha culpa lá atrás, antes mesmo de eu ter aceitado aquela mentira naquele hotel antigo. A força daquele perdão explodiu para todos os lados. O choque bateu de frente no demônio que segurava o papel. O mestre arrogante do nosso coral deu um grito de dor no mundo espiritual que eu nunca vou esquecer. O perdão de Deus bateu de frente com aquele corpo de sombra preta e desmanchou o bicho inteiro na mesma hora. As trevas daquele demônio sumiram como fumaça no vento bravo, até não sobrar nem a lembrança daquele monstro feio. O diabo perdeu a causa e a força do sangue de Jesus não parou por aí. O eco do perdão bateu nas montanhas de gelo preto em volta do nosso estádio. Os lugares onde as outras pessoas ainda estavam presas nos degraus começaram a rachar no meio de cima a baixo. O chão debaixo dos meus joelhos virou uma água limpa e muito quentinha, que foi sarando as feridas da minha alma. Aquela dor fina dos cacos de vidro picados na minha garganta foi sumindo. Um remédio que a gente não vê veio de dentro para fora e costurou todos os cortes que a música do diabo fez na minha boca. A luz de Deus, que antes me julgava mostrando os meus erros, agora me abraçava apertado como se fosse um cobertor grosso num dia de inverno muito frio. O peso do mundo nas minhas costas foi arrancado com uma mão forte. No lugar da culpa que me esmagava, entrou um sentimento que não tem explicação com as palavras da gente. Eu me senti aceita de verdade pelo meu pai. Eu sabia lá no fundo que eu não merecia. Eu sabia que eu jamais ia conseguir pagar por aquilo com o meu dinheiro. Eu continuava sendo a cantora mentirosa, a pedra que fez as ovelhinhas caírem no buraco. Mas o valor daquele sangue derramado na cruz era milhões de vezes maior do que toda a montanha de dívida dos meus pecados. O sangue comprou a minha vida de volta. O céu fechado do inferno abriu de vez. O contrato estava destruído pelo sangue e o mal não tinha mais poder nenhum sobre as minhas pernas ou sobre o meu futuro. As correntes invisíveis arrebentaram de vez e então eu fui puxada para cima. Não foi uma viagem devagar, daquelas calmas, cheias de anjos tocando harpa de ouro para eu ouvir. Foi um resgate bruto. Uma força enorme me puxou pelo meio do peito. Eu saí voando do chão do inferno, direto para a luz branca lá do alto. O cenário de dor, de pessoas chorando e de gelo escuro virou um borrão e ficou para trás muito rápido. Eu subi pelo mundo do espírito numa velocidade que a mente da gente não dá conta de entender. E sabe de uma coisa? Aquele resgate violento foi a melhor sensação da minha vida. Cada barreira do mundo invisível que eu furava no meio do clarão, mais a sujeira do inferno
desgrudava da minha roupa espiritual. A força do amor de Deus ia lavando o meu ser, como se fosse um vento muito forte, levando a poeira embora. Eu fechei os meus olhos curados e deixei o dono do universo me puxar para bem longe do tormento eterno que eu mesma criei. Ser arrancada da beirada do fogo para os braços daquele perdão arrancou todo o meu orgulho pela raiz. Eu só sabia chorar de soluçar, muito grata por Deus ter me deixado muda lá embaixo. Porque se eu tivesse voz, eu ia tentar dar desculpa furada na frente do juiz em vez de aceitar a minha culpa calada. A viagem de volta durou um tempo que eu não sei medir nos relógios. Mas logo o ar em volta de mim foi ficando diferente, mais pesado. Eu comecei a sentir de novo as coisas do nosso mundo. O mundo da carne, das pessoas vivas. O barulho alto de vento da viagem foi sendo trocado por um som de máquina de hospital, apitando perto de mim. A minha vista da alma foi sumindo, e os meus olhos do corpo foram se acostumando a enxergar a claridade branca e fraca de um quarto. O frio que cortava o osso lá no inferno sumiu de vez, e eu comecei a sentir um ar geladinho de ar-condicionado, um cheiro de álcool e remédio de hospital, e um coração fraco batendo de novo dentro do meu peito de carne. A viagem tinha acabado. O sangue de Jesus me devolveu a vida na terra. Eu sei que as verdades que eu te contei até agora são muito pesadas e difíceis de escutar. Por isso, se este testemunho está mexendo com o seu coração de alguma forma, peço que você se inscreva aqui no canal agora e fique comigo até o fim desta história. Eu preciso te contar o que aconteceu depois. Qual foi o preço físico que o Senhor deixou marcado no meu corpo para a vida inteira quando eu acordei naquela cama de hospital? Precisamos aprender juntos, de uma vez por todas, que o preço de brincar com o altar sagrado de Deus é muito mais alto do que a gente imagina. A volta para o meu corpo de carne foi pesada e muito difícil. Não teve tapete vermelho, não teve festa e não teve música suave. A minha alma foi espremida de volta para dentro de um corpo que estava todo quebrado, doendo muito e sentindo um cansaço que não tem tamanho. Aquela visão do céu escuro, daquele inferno de gelo e da luz forte de Deus sumiu da minha cabeça. E no lugar dela, entrou o barulho chato e repetitivo da máquina do hospital, apitando do meu lado. O frio de cortar a alma que eu senti lá no abismo foi trocado por um ventinho frio de ar-condicionado batendo no meu braço. O cheiro de enxofre e de morte sumiu. E eu comecei a sentir aquele cheiro forte de álcool, de remédio e de produto de limpeza que todo hospital tem. Para muita gente, esse cheiro de hospital traz medo, mas para mim, naquele momento, foi o cheiro mais maravilhoso do mundo. Era o cheiro da misericórdia de Deus me dando uma segunda chance de viver. Eu abri os meus olhos de carne fazendo muita força. Parecia que tinha um peso de chumbo em cima do meu rosto. A primeira coisa que eu consegui ver foi o teto branco, todo certinho, iluminado por uma lâmpada fria que ardia à minha vista. Eu não estava mais caindo num buraco escuro. Eu não estava mais ajoelhada no gelo na frente de um demônio. Eu estava viva, deitada numa cama de UTI. Eu virei a minha cabeça bem devagarzinho para o lado direito, lutando contra uma dor muito forte na nuca, e olhei para a janela de vidro. O dia estava clareando lá fora, mostrando o céu cinza e a água do mar batendo nas pedras da cidade de Punta Arenas. Aquele lugar frio e isolado do Chile parecia a pintura mais linda que Deus já fez. O sangue vivo de Jesus tinha feito o milagre. O meu papel de condenação foi rasgado e eu ganhei a vida de volta. O pequeno movimento que eu fiz com a cabeça chamou a atenção do médico na mesma hora. Ele era um homem alto, de jaleco branco, com uma cara de muito cansaço de quem passou a madrugada inteira acordado. Ele veio andando rápido para perto da minha cama. Ele acendeu uma lanterninha amarela e jogou a luz no meu olho para ver se o meu cérebro estava funcionando direito depois de eu ter ficado em coma. O rosto dele mostrava um susto muito grande, misturado com um alívio enorme. Ele desligou a lanterna, soltou um suspiro fundo, como se tirasse um peso das costas, e começou a me contar o que tinha acontecido com uma voz muito calma e cuidadosa. Ele me explicou que eu tive um problema gravíssimo na cabeça. Um vaso de sangue muito grande estourou no meu cérebro, bem na hora que eu estava cantando no palco da igreja. A pancada por dentro foi tão forte que o meu coração parou de bater antes mesmo de o meu corpo cair no chão. Ele me disse que eu fiquei clinicamente morta por exatos 7 minutos. 7 minutos.
O tempo aqui na Terra é uma coisa muito boba e ilusória. Nesses 7 minutos que os médicos estavam apertando o meu peito, nos bastidores da igreja, a minha alma viveu séculos de sofrimento lá no inferno. Eu vi o diabo, eu vi o julgamento de Deus e eu vi o resgate do sangue de Jesus em apenas 7 minutos de relógio. O médico puxou uma cadeirinha de ferro, sentou do lado da minha cama e segurou a beirada do lençol. O rosto dele ficou muito sério e triste. Ele estava se preparando para me dar uma notícia que, na cabeça dele, ia destruir a minha vida. Ele me contou que a cirurgia para tirar o sangue da minha cabeça foi um verdadeiro milagre, porque eu não perdi a memória e não fiquei sem mexer o corpo. Mas ele disse que a doença não teve pena de uma parte muito importante de mim. O derrame no cérebro estragou os nervos que mandavam na minha garganta. E não foi só isso. Na hora do desespero, lá no palco, para tentar me fazer respirar, eles enfiaram um tubo na minha boca com muita pressa. E esse tubo rasgou e machucou muito as minhas cordas vocais. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos com muita pena e falou a frase mais dura. Ele disse que o machucado era para sempre. Eu nunca mais na minha vida ia conseguir cantar. Aquela voz famosa que enchia estádios e vendia milhões de discos tinha acabado. Para o resto dos meus dias na Terra, a minha voz ia ser só um sussurro muito fraco e rouco. Ele encolheu os ombros e ficou esperando eu dar um escândalo. Ele estava esperando a cantora famosa, a estrela gospel orgulhosa, que exigia camarim chique e água importada, começar a chorar de desespero. Ele achou que eu ia xingar, que eu ia bater na cama, que eu ia culpar a Deus por ter perdido a minha maior riqueza. Ele até colocou o dedo perto do botão de chamar a enfermeira, pronto para pedir um calmante bem forte para me fazer dormir quando eu começasse a gritar. Mas o escândalo nunca aconteceu. Uma lágrima grossa, quente e muito solitária escorreu pelo canto do meu olho. Ela desceu devagar pelo meu rosto até bater no curativo que prendia o tubo de oxigênio no meu nariz. Era uma lágrima de pura gratidão. Eu senti uma paz tão grande, tão funda e tão verdadeira invadir cada pedacinho do meu corpo machucado que eu não tenho como explicar direito. A mulher velha, aquela cantora orgulhosa que subiu no palco horas antes, com certeza ia preferir morrer de vez a ter que viver sem a voz de ouro. Mas a mulher nova, aquela que voltou do fundo do inferno e viu a santidade de Deus, entendia muito bem a matemática perfeita do céu. A perda da minha voz não era um castigo ruim ou uma doença triste. Foi a coisa mais linda e inteligente que o amor de Deus fez por mim. O Senhor quebrou o meu ídolo de estimação. Ele destruiu a ferramenta que o diabo usava para me fazer pecar. Deus tirou a minha voz de ouro para ter a certeza absoluta de que eu nunca mais, em tempo nenhum, ia subir num altar para roubar a glória dele e enganar o povo simples. O meu silêncio aqui na terra não era uma punição, era a minha maior proteção. Era a armadura que Deus colocou em mim para garantir que a minha alma vai chegar limpa no céu no dia do juízo final. Eu fiz muita força para falar a minha primeira palavra. Eu puxei o ar do quarto para dentro dos meus pulmões com muita dificuldade. Quando eu forcei esse ar a passar pela minha garganta enfaixada, o som que saiu da minha boca não tinha nada de beleza. Não era mais aquela voz de veludo que o povo amava. O som saiu quebrado, rasgado, igualzinho ao barulho de uma lixa de parede sendo esfregada num pedaço de madeira velha. Eu olhei bem para o médico, forcei um sorriso torto e sincero, com a boca adormecida, e falei bem baixinho. Eu disse para ele não se preocupar. Eu falei que perder a voz era um preço muito barato para pagar em troca da salvação da minha alma. O médico arregalou os olhos, sem entender nada daquela paz toda. Ele balançou a cabeça, juntou os papéis dele e saiu do quarto bem devagar. Quando eu fiquei sozinha naquele quarto branco e silencioso, eu comecei a pensar. Não tinha mais telefone tocando com o produtor querendo marcar show. Não tinha mais contrato de dinheiro alto. Durante muitos anos, eu acreditei na mentira de que adorar a Deus era ter o melhor microfone da loja, ter uma banda cara tocando junto e conseguir chorar na hora certa da música. Eu ajudei a criar essa mentira de que Deus só gosta de show grande, de igreja lotada e de cantor famoso no altar. Mas ali, deitada naquela cama, sem poder falar direito, eu entendi o que é adorar de verdade. A adoração não precisa de voz bonita. Ela pede um coração quebrado. Pede uma pessoa que não quer aparecer. Uma pessoa que joga toda a coroa de sucesso no chão
nos pés da cruz de Jesus. Preste muita atenção no que essa mulher rouca está te falando. O inferno é um lugar muito organizado e não tem pena de ninguém. Ele está cheio de pessoas que sabiam a Bíblia inteira de cor no domingo, mas que vendiam a alma por causa de dinheiro e orgulho na segunda-feira. O diabo não precisa que você vá para a encruzilhada de madrugada. Ele só precisa que você coloque a sua melhor roupa, suba no altar da sua igreja e comece a amar mais os aplausos das pessoas do que o sangue de Jesus. Quando o orgulho cria raiz no seu coração, o seu lugar lá no buraco escuro já está garantido, só esperando a sua vida acabar. Por favor, fuja da mentira. Não corra atrás de palco ou de fama dentro da igreja. Volte correndo para a cruz enquanto você tem fôlego de vida no peito. Busque o lugar mais humilde, o lugar da oração de joelhos no chão do seu quarto, onde ninguém está te vendo. O sangue de Jesus tem poder para rasgar qualquer contrato de pecado. Tem poder para te arrancar da beirada do inferno, mas você precisa largar o seu orgulho e se arrepender de verdade antes que o seu tempo acabe. Depois daquele dia, o meu sucesso no mundo acabou muito rápido. As gravadoras rasgaram os meus contratos. O povo esqueceu do meu nome. Eu perdi quase todo o dinheiro que eu juntei, pagando as multas de quebra de contrato, porque eu não podia mais cantar. Fui abandonada pela grande maioria dos pastores amigos, que só me queriam por perto quando eu dava lucro para eles. Hoje eu vivo numa casa muito simples, num bairro humilde e tranquilo. Não tenho luxo nenhum, mas tenho uma coisa que o dinheiro nunca comprou. Eu tenho vida. Nas madrugadas, quando a casa está em silêncio, eu dobro os meus joelhos no chão frio, levanto as minhas mãos e oro com essa voz falhada e feia. Eu agradeço ao meu Pai do céu por ter me calado à força, porque eu prefiro 1000 vezes ser uma mulher muda, pobre e esquecida aqui na terra, do que ser uma cantora famosa queimando e cantando blasfêmias para o diabo naquele abismo de gelo. A minha voz de carne acabou, mas no dia em que Jesus voltar, eu vou ter um corpo novo. E lá no céu, no meio dos redimidos, eu vou cantar de novo. E dessa vez, a glória vai ser todinha dele.